Boa tarde a todos e todas que nos acompanham aqui no Centro de Mídias. Eu sou Bruna Weitman e estou coordenando o Centro de Mídias. E hoje eu estou aqui junto com a Daniela. Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos. E logo mais com o Daniel, também carinhosamente apelidados de Os Danis, para conversar com vocês sobre o Além da Escola. A ideia é que a gente utilize a próxima 1 hora para tirar dúvidas, para esclarecer questões que ainda estejam pendentes desse trabalho que já começou. A Dani vai passar por alguns slides com vocês, que depois vão ser disponibilizados para todos. Durante os próximos minutos, a gente vai falar um pouquinho de como que está funcionando a atribuição dos professores, a enturmação dos estudantes, como está acontecendo a distribuição e a retirada dos chips pelos estudantes, pedagogicamente, como que a gente organizou a trajetória deles em missões, utilizando uma série de plataformas que vão dar suporte para eles estudarem mais, desenvolverem mais as suas habilidades. E também vamos mostrar uma novidade muito especial. O Além da Escola agora já tem um espaço dentro do aplicativo do Centro de Mídias. Algumas pessoas já têm a atualização e já estão vendo esse novo botão. Já já a gente vai mostrar onde ele está. E vocês talvez já estejam enxergando também as turmas do Além da Escola, né? Então, além das turmas, a gente tem um espaço novinho de navegação, pensado exclusivamente para essa ação, que durante esse encontro aqui a gente vai apresentar. Certo, Dani? Certo, Bru, muito animados para ver vocês acessando o botão e navegando e trazendo para a gente as dúvidas também. A gente está muito na expectativa desse momento chegar e felizes que ele tenha chegado. Podemos colocar os slides na tela. Vai lá, Dani. Vamos lá. Bom, só para contar um pouquinho para vocês, a gente vai, então, passar pelos temas que eu já mencionei, né? Vamos falar de atribuição, vamos falar de enturmação, vamos tirar as dúvidas que vocês tiverem ainda de distribuição de chips, vamos tratar um pouquinho dos materiais e das formações que já foram disponibilizadas e contar o que vem por aí. E, por último, vamos navegar nesse botão novo que está disponível aqui no Centro de Mídias para os estudantes e professores que forem participar do Além da Escola. Pode passar. Bom, só para retomar um pouquinho o que é o Além da Escola, estão sendo disponibilizados 500 mil chips de internet para os nossos alunos mais vulneráveis a partir do 6º ano. O público-alvo dessa ação são os estudantes de anos finais e de ensino médio, de pobreza e extrema pobreza, conforme os critérios do CAD único. Os alunos das escolas regulares, do noturno, assentamento, indígena, quilombola, podem participar dessa ação. Sempre uma pergunta que vem é, e os alunos das escolas PEI? Pessoal, essa ação está focada nos alunos das escolas que tem 5 horas e 15, né, o tempo regular, porque justamente trata-se de um movimento de expansão de carga horária. Os alunos do diurno vão ter 1 hora e 45 a mais de atividades diárias, que vão se dividir entre apoio à aprendizagem, missões e orientação de estudos. A gente já relembra o que é cada um desses itens. E os alunos do noturno vão ter 1 hora e 15 a mais. Então, por se tratar dessa expansão de tempo, o foco fica justamente nesses alunos que têm 5 horas e 15 de atividades no dia, certo? Bom, esses alunos, eles estão sendo enturmados em grupos de 8 a 12 estudantes, mais ou menos, e cada um desses grupos vai ser acompanhado por um professor. Esse professor, ele vai ter 2 encontros semanais com a turma para apoiar na organização da rotina deles, considerando as atividades do programa. Pode ser professor de qualquer componente, não é um momento de aprofundar numa habilidade, então, eu sou professora de matemática, eu vou falar só de matemática. Não, é um papel muito mais de apoiar os estudantes na organização da rotina deles
dentro desse trabalho do Além da Escola. Então, em linhas gerais, só para relembrar o que é, esse é o movimento, e agora a gente vai entrar, a Dani e o Dani vão entrar um pouquinho mais no detalhe de cada ponto com vocês. Olá, pessoal. Bom, primeiro, obrigado por estarem aqui com a gente hoje, em mais um momento para que a gente possa conversar sobre o Além da Escola. Eu gostaria que a gente começasse, né, depois dessa fala, que eu acho que resumiu bastantes pontos importantes sobre o Além da Escola, que é a questão do histórico do programa, né? Uma coisa que a Dani e a Bruna já trouxeram, né, e que às vezes gera um pouco de confusão, são os diversos termos pelos quais a gente já usou para se referir à iniciativa do Além da Escola. Passando por isso, acho que uma coisa que é bem importante, e que eu vou pedir a ajuda da Dani para que a gente possa conversar, é a questão do diagnóstico do problema que levou a gente a abordar essa iniciativa, né, Dani? Bom, pessoal, a gente tem falado bastante sobre isso, né? O foco do programa na redução das desigualdades. Então, a gente sabe também que os estudantes em alta vulnerabilidade, né, que são os de pobreza e extrema pobreza pelo CAD único, são os que tiveram mais dificuldade de acessar o centro de mídias, seja porque ou a internet não pega bem, ou porque não tem recurso para ter uma internet própria, enfim, inúmeros motivos que a gente conhece, e acho que vocês, na ponta, professores, diretores, dirigentes, conhecem muito melhor. Então, o foco, né, como a gente tinha uma quantidade limitada de chips de internet, o foco foi, inicialmente, esses estudantes. A gente deixou aberto o longo prazo de manifestação de interesse, a gente recebeu esses estudantes, a gente fez busca ativa e trouxe eles para dentro. Acho que uma coisa importante de contar para vocês é que a gente estipulou o prazo de 31/5, que é segunda-feira da semana que vem, para retirada dos chips, né, porque a gente soltou 10 listas de nomes de todo mundo que foi contemplado de acordo com a resolução e pode ir retirar até o dia 31. A gente sabe que tem algumas cidades em lockdown, a gente está, lógico, desenhando exceções por conta disso, mas o nosso objetivo é fazer com que os estudantes retirem os chips até o dia 31, para que depois disso a gente possa redistribuir os que sobraram, os que não tiveram interessados, para outros alunos que estão aí na fila de espera, que manifestaram interesse. A gente vai explicar melhor isso para vocês, vai chegar em comunicado na semana que vem. E eu desvirtuei um pouco do diagnóstico do problema, mas, enfim, são esses estudantes que a Bruna, inclusive, já mencionou, de escolas regulares. Acho que vocês estão sabendo bastante essa parte, mas a gente está aberto aqui para dúvidas também, para contar por que a escolha desse público-alvo, né? Então, pode passar para o Dani de volta. Algo que eu acho que é bem importante de ressaltar é que, no ano de 2021, nós estamos fazendo um movimento de pilotagem dessa iniciativa, né? Eu acho que a gente parte de várias hipóteses importantes que nos dizem que aumentar o tempo de carga horária desses estudantes, promover atividades para recuperação de aprendizagem, ao mesmo tempo promover diferentes metodologias baseadas em aprendizagem baseada em projetos, que isso tem uma influência grande no quanto esses estudantes vão conseguir avançar e aprender efetivamente. E aí, para conseguir efetivamente moldar e consolidar essa proposta, a gente optou por fazer num número reduzido, né, que para São Paulo, obviamente, é bastante considerável, que é 500 mil de estudantes, que é a quantidade também de chips que foram distribuídos para os estudantes, estão sendo distribuídos para os estudantes, com essa focalização que a Daniela já mencionou. Aqui a gente tem alguns objetivos do programa, né, da iniciativa. Primeiro, como a gente sempre diz, a recuperação e o aprofundamento da aprendizagem, com foco nesses estudantes de pobreza e extrema pobreza. Mas como nós estamos vendo pela adesão, né, como é uma iniciativa por adesão, estudantes de outros estratos de renda também estão participando e aderindo ao chip e estão sendo, aos poucos, inseridos dentro também das turmas que estão sendo formadas nas diferentes escolas.
o fortalecimento do vínculo dos estudantes mais vulneráveis às comunidades escolares, né, para promover uma redução da evasão. A gente sabe que no ano passado houve um problema bastante relevante de aumento de evasão pelo tempo que a gente manteve de suspensão de aulas presenciais. Outra questão importante é também, que eu já mencionei, né, a criação de um modelo que seja sustentável de expansão de carga horária com a utilização da mediação tecnológica. Também pensar em alguma forma de recuperar a aprendizagem usando tecnologia, sempre com foco na matriz de habilidades essenciais. Também formar os professores em algo que já vem sendo feito em outras iniciativas para metodologias híbridas de ensino. E, por fim, um incentivo sistêmico, né, que parte antes de um piloto, para esse tipo de metodologia ativa que coloca o estudante no centro, que é a premissa também de outras iniciativas como o próprio Nova Educação. Aqui a gente tem a estrutura, vou passar um pouco para a Dani para ela contar para a gente, né? É um slide que muitos de vocês já estão familiarizados, mas vou passar para ela relembrar um pouco para ter como ponto de partida. Bom, pessoal, esse slide a gente traz bastante, né, nas nossas lives, acho que vocês já conhecem mesmo, mas sempre vale reforçar os principais pontos. O Além da Escola é um programa de aulas complementares, por adesão, né, como o Dani falou, tanto os professores quanto os estudantes podem optar por participar. No caso dos estudantes, eles recebem o chip de internet, né, para contribuir, para ajudar a ter mais acesso à internet e a melhorar esse acesso. É também um programa de expansão da carga horária, então a gente vai expandir em 1h45 o tempo de estudo dos estudantes todos os dias, do diurno, desculpa, e em 1h15 o tempo de estudo todos os dias de quem é do noturno. Tem aparecido muito a dúvida, eu sou uma das pessoas que responde o e-mail do Além da Escola, então eu sei as principais dúvidas que têm aparecido e acho bom usar esse espaço também para retomá-las. Se no momento em que o estudante encontra o professor, está rolando uma dúvida se ele faz 1h45 nesse dia ou se ele faz menos, então como que vai funcionar? A gente... todos os dias, então, o estudante tem que fazer essa 1h45 de trilhas formativas pelo botão do Além da Escola, que a gente vai mostrar para vocês, e 2 vezes por semana ele se encontra com o professor no canal da turma dele, do Além da Escola também, e esse tempo de encontro é de 45 minutos. Então, naqueles 2 dias, a trilha formativa foi pensada para ficar menor mesmo, com 1 hora no caso do diurno e com 30 minutos no caso do noturno, tá? Então, sempre vai totalizar 1h45. No dia individual é 1h45 só de trilha, e no dia do encontro é 1 hora de trilha e 45 minutos de encontro. No caso do noturno, a mesma coisa, tá? Enfim, só para explicar esse ponto que aparece bastante. Então, distribuição de chips de dados móveis a gente já falou, isso também é imprescindível, tem muita gente perguntando se o estudante que já tem o chip precisa retirar, mas precisa, porque também tem toda uma parte de monitoramento das atividades que a gente vai explicar para vocês mais para frente. Então, sim, todos os estudantes do Além da Escola precisam retirar o chip que a gente está distribuindo. E eles estão sendo enturmados, a gente já está com várias turmas formadas, né, que estão começando aí os encontros, e em grupos de 8 a 10 estudantes para o caso do diurno e de 12 a 15 para o noturno, tá? Isso está bem detalhado naquele FAQ que a gente compartilha bastante com vocês. Se vocês não têm acesso, confirmem com seus dirigentes essas informações e tal, porque está tudo bem detalhado lá. E, por fim, trilhas formativas, que também já são bem conhecidas de vocês, mas a gente vai entrar em mais detalhes, que são efetivamente as atividades que os estudantes vão fazer no Além da Escola e que são com base nas atividades, aulas e atividades do Centro de Mídias e de plataformas parceiras. Então, agora a gente tem a parceria com a Khan Academy, o Descomplica, Aprendizap e Mangarrai, contando também com a parceria do Hub Educacional, que é uma plataforma integradora que está ajudando muito a gente nessa parte de monitoramento
e indicadores e tal, e a gente vai ter uma live só sobre isso para contar para vocês como vai ser. E falei demais, mas passo a bola para o Dan explicar melhor as trilhas formativas, então. Acho que até antes da gente entrar, pegando um pouco algumas perguntas que apareceram no chat, o que a Dani trouxe de distribuição dessas aulas de orientação de estudos, né, que são os momentos com o professor que está recebendo essa atribuição, eles podem ser feitos de diferentes formas. Existe a possibilidade, por exemplo, do professor propor 2 aulas seguidas, como alguém trouxe aqui, como aula dobrada. Estou até pegando aqui a professora Paula, trouxe se é recomendável fazer só uma aula de 45 num dia e deixar uma aula de 45 para o outro. Isso pode ficar a critério do professor, né? Ele pode distribuir esse tempo de orientação de diferentes formas. O que é importante é que toda semana esses grupos tenham 1h30 completa de orientação de estudos feita pelo professor com a aula atribuída. E é importante que esses horários eles sejam mais fixos possível, porque isso garante uma certa criação de hábitos por parte das turmas, né? Como é no caso das aulas regulares. Então, deixar momentos bem claros de testar, por exemplo, uma aula de 45 na terça e uma na sexta, ou uma na segunda e uma na sexta, né? Uma para começar a semana e uma para finalizar. Isso pode ficar a critério do professor. O que é importante deixar claro, eu vou trazer isso, inclusive, em outro slide, é que essas aulas não podem ser acumuladas. Então, não posso deixar de performar, né, mediar uma aula de orientação numa semana, fazer só uma e mediar 3 na próxima semana. Porque isso torna insustentável a execução do programa, simplesmente por esse fato, porque os alunos, muitos já vão ter uma certa dificuldade de expansão de carga horária com as aulas de orientação síncronas numa mesma semana. Se esse acúmulo acontecer, torna ainda mais difícil esse processo. Mas acho que é importante deixar claro que existe essa flexibilidade de distribuição dessa 1h30 durante a semana para atender às diferentes necessidades das turmas. Seja para executar o apoio à aprendizagem, que é esse reforço e aprofundamento em português e matemática, seja para conseguir também mediar as atividades propostas nas missões, que são esses projetos integradores. Um outro ponto que apareceu no chat, estou aproveitando para ir pegando aqui conforme isso vai aparecendo, é que essa iniciativa, o Além da Escola, ela está vinculada ao CHIP e o CHIP está vinculada à iniciativa. Então, como nós estamos chegando em alunos bastante vulneráveis, nós sabemos que, no geral, eles são os que mais tiveram dificuldade para acompanhar as aulas no período remoto, no ano passado, né, no período que ficou 100% via CMSP, e por isso que nós estamos propondo também esse reforço com base nas trilhas formativas. É importante deixar isso claro, porque isso parte do nosso diagnóstico do problema, né? Esses alunos precisam de mais apoio, precisam da mediação com a orientação dos professores em pequenos grupos, para conseguirem avançar na sua trajetória de aprendizagem e recuperar o que eles eventualmente tenham perdido no ano passado. Muito importante deixar isso claro, para dar significado à utilização desse recurso que foi disponibilizado para os alunos, né? O recurso, no caso, dos chips. Pode ir. Pessoal, só estou acompanhando o chat aqui também e sei que a atribuição é um motivo de dúvida sempre, né? Mesmo a gente falando bastante, trazendo em todas as lives, saiu a resolução número 52, de 5/5 de 2021. Vocês podem acessar lá, tem todos os esclarecimentos que vocês precisam. A gente vai respondendo aqui as principais dúvidas, mas lá eu acho que vocês conseguem tirar a maior parte das dúvidas. E tem também um FAQ que está nas mãos dos dirigentes, tá? Então, a gente pede para eles não compartilharem ainda, mas todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem tentar solucionar com os próprios dirigentes, porque eles têm em mãos esse FAQ com várias informações, e, por fim, também o e-mail além da escola, @educacau.sp.gov.br, que a gente responde por lá. Às vezes a gente demora um pouquinho, porque são muitos, mas a gente responde, tá? É só isso, pode continuar. Eu estou aproveitando para pegar aqui, para não perder os pontos, porque está aparecendo muitas questões sobre isso.
Tem aqui, por exemplo, a professora Cristina, que falou se o aluno não foi informado na hora de retirar o chip, em relação a essa complementação de carga horária, né, que ele deveria participar dessas atividades. O que é importante deixar claro? Na resolução, e a Dani pode me ajudar depois com o número dessa resolução, que eu não lembro de cabeça, mas se não me engano é a 30/2021. Isso. Essa resolução que regulamentou a distribuição dos chips, né, dos dados móveis para os estudantes, ela deixa bastante claro que a entrega do chip, né, o aluno receber o chip, está vinculado ao cumprimento dessas atividades. Isso parte do simples fato de que essa tecnologia que está sendo oferecida ao estudante, esse recurso que está sendo oferecido ao estudante, precisa ter significado pedagógico, né? Nós estamos falando de aprendizagem, nós estamos falando de uma ação da Secretaria de Educação. Então, é importante deixar bastante claro que existe um objetivo pedagógico por trás da utilização dessa tecnologia, tanto para que ele se sinta incentivado a acompanhar a carga horária regular, mas também que ele se sinta convidado e incentivado a participar dessa complementação, que só tem a agregar para a trajetória de aprendizagem dele, que de alguma forma pode ter sido prejudicada no ano passado. Um outro ponto importante que eu queria ressaltar e que apareceu como pergunta também é em relação ao monitoramento. A Dani pode trazer complementações em relação a isso, mas é importante deixar claro que, do ponto de vista de privacidade, nós não estamos falando de um monitoramento via chip, nós estamos falando de um monitoramento via centro de mídias, que já está regulamentado aí por vários normativos, que eu acompanho do ponto de vista pedagógico, né? Quanto tempo esse aluno passa em cada canal, quanto tempo ele passa nas atividades que vão estar destinadas à aba, no ícone da aba outros lá para o além da escola, justamente para eu ter ideia de quanto tempo ele assistiu de aula, quanto tempo ele passou fazendo atividades das diferentes plataformas. O monitoramento é nesse sentido pedagógico, para eu garantir que esse aluno realmente está, assim como eu controlo a presença dele nas aulas presenciais, participando e tendo garantido o seu direito à aprendizagem. Acho que isso é bastante importante deixar claro. Dani, eu queria te complementar só um pouquinho sobre essa coisa do acompanhamento. Pessoal, a gente está, inclusive, criando uma série de novas abinhas que vão aparecer em breve na sede para vocês, para ajudar vocês no acompanhamento do uso do centro de mídias em geral, né? Então, hoje vocês conseguem ver o aluno que realizou, que não realizou tarefa, o aluno que acessou, que não acessou. A ideia é que vocês consigam enxergar também dados um pouquinho mais cruzados e, no caso específico do Além da Escola, vocês vão conseguir enxergar o uso que os estudantes fizeram de cada uma das plataformas que vocês recomendarem que eles naveguem. Então, vamos lá. Vocês sugeriram que o aluno, num determinado dia, trabalhe na plataforma Descomplica. Daí, vocês vão ter um relatório e vocês vão poder observar se o aluno acessou ou não acessou esse relatório. Isso é para acompanhamento, né? Para vocês poderem saber se o aluno está participando, se ele não está participando. Lembrando que, segundo a resolução 30, existe sim, né, um compromisso do estudante de realizar essas atividades quando ele adquire o chip. Eu estou vendo aqui no chat que algumas pessoas estão falando, quando o aluno vê que ele precisa se engajar nessas atividades, ele acaba desistindo, enfim. Pessoal, a gente está criando uma série de incentivos para que esse aluno participe dessas atividades. Então, só para falar uma delas, que acho que é bem bacana, os alunos eles vão criar projetos. E conforme eles cumprirem todas as etapas para isso, eles vão receber, via PDDE, R$300 para, como grupo, implementar esse projeto na escola. Além disso, a gente está estabelecendo outras parcerias para que o aluno, né, se mantenha engajado em todo esse processo, além, claro, da experiência que ele vai ter usando as plataformas, fazendo as missões e tudo mais. Perfeito, Bru. Outro ponto que eu acho que é importante ressaltar, e aí pegando aqui também o gancho que apareceu no chat,
Em relação e eu já aproveito até para pegar como gancho para as nossas próximas etapas aqui, em relação aos conteúdos das trilhas formativas, né? Vocês vão perceber que na aba, né, do Além da Escola, existe aí, então, esses conteúdos, fala sobre as missões, fala sobre a parte de orientação de estudos, aí tem um ícone de apoio à aprendizagem. E aí vai estar dividido entre português e matemática. O que é importante deixar claro? Como a gente tem um tempo reduzido de expansão de carga horária, como está aparecendo no slide para vocês, 1h45 no caso do diurno, de alunos que são advindos do diurno, e 1h15 para alunos advindos do noturno, nós tivemos que optar por componentes que, de alguma forma, têm uma influência não só nos resultados do tempo regular em si mesmo, para português e matemática, mas também resultados indiretos para outros componentes, né? A gente sabe da importância desses dois componentes, português e matemática, para o avanço da trajetória escolar desses estudantes. Então, a gente teve que optar por obrigatório ser conteúdo de português e matemática. Isso não significa que o aluno não vá ter acesso a conteúdos de outros componentes curriculares. Então, pegando aqui o exemplo dos estudantes de anos finais. Os conteúdos da Khan Academy, que estão previstos como obrigatórios no tempo de expansão, eles são referentes a português e matemática, até um pouco mais matemática. Mas a Khan Academy tem conteúdos de ciências, matemática financeira, coisas relacionadas à tecnologia, e os nossos estudantes terão acesso a todas essas atividades, e como a própria Bru trouxe, usando como exemplo o Descomplica, vocês como professores, no manejo das missões e dos desdobramentos que esses projetos práticos terão nesse tempo de expansão, poderão recomendar o acesso a outros conteúdos. Então, também nós convidamos vocês, professores, a explorarem as plataformas para entenderem quais recursos têm disponíveis, porque o que está sequenciado dentro do apoio à aprendizagem é o mínimo, né? É ali um recorte para o que é possível fazer nesse tempo, que é o que a gente considera mais essencial. Mas essas plataformas oferecem muitos recursos, muitos conteúdos extremamente interessantes, não só para apoiar o estudante do Além da Escola, na parte de expansão da carga horária, mas também no tempo regular, estudantes que não exatamente estão vinculados ao Além da Escola, que vão ter acesso também a essas plataformas. Dani, vou aproveitar, tirar uma dúvida de um ponto que eu falei aqui. A Andrea perguntou, esse recurso dos R$300, ele será disponibilizado por aluno ou por turma? Por turma, tá? Os R$300 são de uso coletivo da equipe para tirar do papel o projeto que tem que ser para resolver um problema diretamente da escola, tá? E outra pergunta, onde o professor vai encontrar com o aluno? A gente vai mostrar aqui para vocês, mas já estão começando a aparecer, né? A gente está atualizando as turmas do Além da Escola. Então, da mesma forma que tem a turma do sexto A, do sexto B, os alunos que já estão enturmados, eles estão aparecendo como turma, e aí o professor atribuído também consegue ver esse espaço. Então, o encontro é via chat do Centro de Mídia. Ótimo, Bru. Aqui nós temos os pilares, né, nesse slide, os pilares do Além da Escola. Esse slide também é bastante conhecido de vocês, mas trouxe aqui de volta para relembrar. Então, nós temos o apoio à aprendizagem, que é esse reforço e aprofundamento focado em português e matemática. Nós temos as missões, que a gente acabou de mencionar, desse incentivo dos R$300 via PDDE Paulista para a realização desses projetos. E a orientação de estudos, que são os momentos aí, que é 1h30 reservada, com o professor que vai ter essa atribuição, para tirar dúvidas, aprofundar conteúdos, eventualmente, na verdade, mediar os projetos e as atividades previstas para as missões. E aí vocês vão perceber que no apoio à aprendizagem, ali tem os iconezinhos, e aí explicando os conteúdos que foram mapeados a partir das habilidades essenciais da matriz do currículo em ação, são conteúdos do próprio Centro de Mídias, são produzidos aqui pelos nossos professores, conteúdos da Khan Academy, conteúdos do Descomplica, conteúdos da Mangarhai e conteúdos do Aprendizap, que por hora são os parceiros que já estão confirmados e já estão mapeados pela iniciativa do Além da Escola. Dani, sem querer, você respondeu aqui a professora Viviane. Ela perguntou, tem algum slide mostrando todas as plataformas do programa? Tá aí, né, Dani?
Sim, perfeito. E eu acho uma coisa, eu vou até trazer nesse próximo slide, inclusive, eu acho que super conectou, já fazer aqui a propaganda de um material que nós divulgamos ontem no portal da Secretaria de Educação, que é o que a gente está chamando de playlist formativa, que é um material que nós organizamos, ele tem só 5 páginas, e ele reúne ali todos os outros materiais que já estão disponíveis sobre o Além da Escola. Nós tratamos ali de aspectos basais sobre o programa, tem vídeos falando sobre cada um dos pilares do programa, tem vídeo explicando cada plataforma. Então, se você, professor, ainda não está com tempo de olhar para todas as plataformas tintim por tintim, acesse os vídeos, que tem ali pessoas das plataformas explicando sobre cada uma delas. Tem pequenos vídeos meus e da Dani de 5, 6 minutinhos, a gente falando sobre cada um dos aspectos do programa e coisas que vocês não podem deixar de saber antes de começar essa jornada junto com os estudantes. Dani, vou aproveitar, eu estou aqui, você fala um pouquinho, eu tiro as dúvidas um pouquinho. Ó, professor Sebastião, essa verba de R$ 300 é mensal? Não, semestral, tá bom? Então, nesse caso, né, no fim do ano, o grupo de alunos vai receber o valor para poder implementar o projeto que eles criam ao longo do semestre. Professora Evelyn, isso é destinado apenas ao ciclo 2 e médio, né? Isso mesmo. Nesse momento, majoritariamente para o ciclo 2, anos finais, né, e médio, a gente vai ter um piloto para anos iniciais, com 10 mil alunos, para a gente ver como é que funciona, para quem sabe ano que vem fazer com mais. Professora Joyce, como será isso nas PEIs? Como eu falei no início, pessoal, essa é uma ação focada nos alunos que não são das escolas do programa Ensino Integral, porque o aluno da escola do programa, ele já tem uma expansão de carga horária, então ele não participa dessa ação, tá bom? Mas, como o Dani falou, ele pode acessar os conteúdos e tudo mais. A professora Mara, ela fala, mas como posso ajudar meu aluno com português e matemática se minha área é outra? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, esses encontros, os 2 que acontecem na semana, são muito mais de orientação e organização da rotina do aluno, né? Inclusive, lá no site do Centro de Mídias, na aba Materiais de Orientação, tem o caderno do professor, que traz uma série de ferramentas que ajuda você a apoiar o seu estudante nesse processo. Então, não é um encontro para falar do componente. Lá no Centro de Mídias, no site, também tem uma planilha com indicações de tempos e proposta de sequenciamento de conteúdos desses componentes, língua portuguesa e matemática, a partir do que está disponível lá nas ferramentas, nas plataformas. Então, você pode usar essa planilha para orientar o aluno no que ele vai acessar. E aí o papel é mais de acompanhar essa turma e conectar tudo, claro, com o projeto de vida desses alunos. Muito bom. Convido, obviamente, esse material, né, esse PPT vai estar disponível para vocês, professores, depois aqui da live. Vocês vão poder acessar, então, mas se você tiver aí fácil para acessar o QR Code ou através desse link encurtado, vocês também podem acessar esse material já. Ele também está disponível nas últimas notícias lá do portal da Seduc. Já divulguem, já sei que vários professores já acessaram. Várias diretorias já estão utilizando esse material para mediar atividades ali do ponto de vista pedagógico, para realmente deixar todo mundo a par do processo. Eu queria só trazer aqui como alguns exemplos, porque a gente está falando muito das missões, e como nós ainda não disponibilizamos os cadernos integralmente, né, com todos os conteúdos das missões, na própria playlist formativa nós já temos disponíveis os nomes e o resumo de cada uma das missões. E aqui eu trouxe o nome de algumas delas, né? Então, tem uma missão focada para que os estudantes estruturem um projeto de apoio para alunos que estão vindo dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental. Tem uma outra sobre pegada ecológica, né, focando nessa questão da sustentabilidade. Tem uma focada em reorganização de espaços públicos para que eles sejam mais ambientalmente sustentáveis.
Tem uma focada em fotojornalismo, focando em histórias da comunidade escolar. É importante deixar claro que cada uma dessas missões tem roteiro de atividades super objetivas, com muitos materiais complementares, para que vocês, professores, possam mediar a realização desses projetos com seus estudantes. Mas é claro que aquilo é um ponto de partida. Nós encorajamos vocês, professores, professoras e estudantes, a irem além daquele roteiro e aprofundarem os projetos e criarem diferentes rotas dentro dessas propostas. Dani, professora Rosângela, Dani acabou de te responder também. E o projeto, como deve ser elaborado? Sobre quais temas, por exemplo? O Dani acabou de falar. E aí a professora Tainá perguntou, entramos pelo site de cada um desses parceiros, como a Dani vai mostrar já já, vai aparecer uma aba aí no aplicativo, né? Isso está sendo atualizado, algumas pessoas já vão ver, outras a gente ainda está subindo no ar, mas daí, pelo próprio aplicativo do Centro de Mídias, vai dar para navegar. A gente já vai mostrar isso em breve. Muito bom. Em breve, inclusive, agora eu vou passar a palavra para a Dani, para ela contar um pouco sobre essa aba que já está aparecendo para todos os alunos que estão enturmados e já aparecendo para alguns professores, e todos vão ter acesso aí até o fim do dia a essa aba. Dani, só antes de você pegar, eu vou fazer assim um resumo em um tweet, como a gente brinca aqui, porque a professora Sandra falou, eu ainda não consegui entender o que é o Além da Escola. Então eu vou resumir aqui para você e para outros que ainda tenham dúvidas. Pessoal, o Além da Escola é uma ação de expansão da carga horária dos estudantes por meio da tecnologia. Os estudantes que não fazem parte do programa Ensino Integral, eles podem fazer a adesão e aí, se eles fizerem parte do grupo dos estudantes mais vulneráveis da rede de anos finais e ensino médio, o que quer dizer que eles façam parte, né, do grupo de pobreza e extrema pobreza do CadÚnico, eles vão ser priorizados. Recebendo esse chip, o aluno é enturmado num grupo de 8 a 12 estudantes. Para cada grupo, um professor é atribuído. Esse professor, ele vai atuar como um orientador dessa turma. Todo dia eles vão ter de 1h15, caso sejam do noturno, ou 1h45 de atividades para realizar. Essas atividades vão acontecer dentro do Centro de Mídias, em plataformas parceiras, sem contar todo o tempo que eles vão ter para desenvolver missões, para realizar trabalhos e projetos relacionados ao seu projeto de vida. Então, é uma oportunidade para, usando a tecnologia, eles aprenderem mais, eles recuperarem a aprendizagem e também criarem projetos que resolvam problemas reais das suas unidades escolares. E aí, agora a Dani vai mostrar como é que isso aparece no aplicativo. Perfeito, Bru, obrigada. Bom, pessoal, como eles já falaram, agora todos os estudantes que são do Além da Escola têm acesso ao botão Além da Escola, na aba Outros do aplicativo, e os professores, alguns já estão conseguindo acessar e outros, até o fim do dia de hoje, muito provavelmente, também vão conseguir. Bom, como eles estavam contando, o botão Além da Escola fica na aba Outros, e aí, quando vocês entrarem, vocês vão ver essa tela que o PPT está mostrando também, que tem a divisão por categorias, né? Então, o que é o Além da Escola, que é onde vocês vão ter essa explicação que a Bru fez, os materiais, o botão de apoio à aprendizagem, que eu vou explorar um pouco melhor com vocês, o botão de missões e o botão de orientação de estudos. O botão de apoio à aprendizagem é onde vocês, os estudantes, vão encontrar as trilhas formativas que a gente tanto fala, né? Lá tem uma divisão por língua portuguesa e matemática, e uma divisão semanal. Então, os estudantes vão ter que passar, né, por aquela 1h45 ou 1h15, todos os dias, e é nesses botões semanais que eles vão encontrar o conteúdo que eles precisam percorrer. Então, nas semanas, os conteúdos estão divididos por conteúdo resumido, conteúdo aprofundado e exercícios. Enfim, é uma coisa que, falando assim, é difícil de visualizar, mas quando vocês tiverem acesso, vocês podem explorar, mexer, os estudantes também, a gente vai formando ao longo do tempo, a gente quer também ouvir as dúvidas, então, tudo a gente vai construindo junto, né? Mas a organização do botão de apoio à aprendizagem, então, tá dessa maneira.
Tem o botão também das missões, que são esses projetos integradores em grupo, que o Dani estava contando. Então, os estudantes organizados em grupos de 8 a 10 do diurno e 12 a 15 do noturno vão ter que desenvolver essas missões, que ao final geram esses R$ 300 via PDDE para serem investidos na escola. E o botão de orientação de estudos no final, que é o último, é o botão de encontro com o professor orientador de estudos, né? Então, como a Bruna disse também, a gente está subindo as turmas no canal. Então, no botão de turmas, vocês vão encontrar as turmas que foram atribuídas a vocês e podem fazer esses encontros 2 vezes por semana com os estudantes. Só para resumir e fechar, antes de passar para o Dan de volta, então, a gente tem o botão o que é o Além da Escola, que é um resumão, o apoio à aprendizagem, que é a parte individual, que o estudante tem que cumprir diariamente, o botão das missões, que são os projetos para serem desenvolvidos em grupo, e o orientação de estudos, que, na verdade, tem ali os guias, material do professor e tal, e o botão das turmas, que é onde vão ser os encontros efetivamente, tá? É isso. Algo que eu queria destacar, que está aparecendo aqui como dúvida, em relação ao horário em que as orientações de estudo, né, que são as aulas do Além da Escola, podem acontecer. Isso fica a critério do professor que receber essa atribuição. Como eu disse, essas aulas não podem ser acumuladas de uma semana para outra, então são 2 aulas por semana, 1h30, né, por semana, por turma. É importante deixar muito claro que isso tem que estar bem articulado com o PC da escola. Isso está normatizado na resolução que trouxe a modalidade monitoria de estudos para a resolução do professor de recuperação e reforço. Então, a gente criou essa nova modalidade de monitoria de estudos para atender a iniciativa do Além da Escola, para possibilitar esse processo de recuperação sendo feito no âmbito do Além da Escola e de forma mediada por tecnologia. Então, é importante deixar claro que isso vai ter que ser mediado. Nós faremos uma live específica para falar sobre como cada um dos atores das escolas e das diretorias de ensino vão acompanhar o cumprimento desta carga horária, tá? Como isso vai ser organizado. Outra pergunta que surgiu aqui também sobre isso se um professor que pode ter mais de uma turma atribuída, sim, se a carga horária dele permitir, ele pode ter essa turma atribuída. Eu vou pedir, que tem perguntas bastante específicas sobre carga horária atribuída, que caso você tenha dúvidas, as diretorias de ensino estão super preparadas para responder especificamente sobre se você tem determinada carga horária, se você pode, a partir da sua situação contratual, categoria, enfim. Elas receberam orientações e informações específicas para responder essas dúvidas a partir dos parâmetros que foram colocados pela resolução que fez essa alteração da resolução do professor de recuperação e reforço para atender ao Além da Escola. Dan, só para responder uma pergunta que eu já vi chegando em vários momentos, é de quando se iniciam essas aulas. Essas aulas já podem ser iniciadas, pessoal. Todas as turmas que estão formadas já com o número mínimo de 8 estudantes para o diurno e 12 para o noturno, e estão com professor atribuído e associado, podem ser iniciadas, né? Então, vocês já estão aí com os canaizinhos das turmas, os estudantes já têm as trilhas de aprendizagem, já podemos começar essas aulas, sim. O professor Luciano perguntou aqui se esse tempo de orientação de estudos ele pode ser utilizado para, eventualmente, orientar o estudante sobre atividades que tiverem em atraso. Acho que sim, isso é possível, sim, professor, porque acho que a gente está falando de um momento de organização da rotina dos estudos desse aluno. Então, é super plausível, super interessante usar esse momento para, por exemplo, esse aluno tem uma muitas atividades atrasadas de história, por exemplo, então, eventualmente, português e matemática não é um problema para esse aluno. É super importante deixar claro que esse momento pode, sim, ser utilizado para organizar essa rotina de estudos, para que ele consiga dar conta do que está atrasado. Super adequado. Isso é importante deixar claro para que esse momento de orientação de estudos também seja usado como lembrete para que esse estudante cumpra os requisitos de expansão de carga horária e cumprimento do apoio à aprendizagem e da realização das missões que vão ser feitas em grupo. Inclusive, eu quero deixar isso muito claro, que às vezes não fica tão claro. As missões, elas são propostas de projetos que vão ser mediados por você,
professor orientador de estudo, vocês vão perceber que elas são divididas em fases, e a gente calculou aí que elas, no geral, vão levar do tempo que vai ter aí para os professores orientadores, em torno de 3 meses para serem realizadas. Então, existe a possibilidade do próprio grupo conseguir fazer mais de uma missão no mesmo semestre. Isso é possível. Isso vai depender muito do ritmo da turma, muito do quanto ela vai querer aprofundar um único projeto e tudo mais, mas existe essa possibilidade. É importante deixar claro que essas missões são realizadas em grupo. Então, uma coisa que surge em dúvida, por exemplo, é: tá bom, eu vou enturmar alunos de 6º e 7º no mesmo grupo. Eles vão ter acesso a atividades de português e matemática diferentes, né? As atividades do apoio à aprendizagem. Sim. Se eu sou do 6º ano e a Daniela é do 7º e nós estamos no mesmo grupo, eu vou estar desenvolvendo habilidades, recuperando habilidades de português e matemática diferentes das que ela vai estar indicando. Então, o conteúdo que a gente acessa no centro de mídias, na parte de apoio à aprendizagem, é diferente. O que é igual é a missão que vai ser escolhida, porque a escolha da missão é no grupo, é feita pelo grupo, sob a orientação do professor. E até para falar sobre isso, queria até pular aqui um slide antes de falar sobre a divisão dos tempos, que é essa parte aqui da missão inicial. O que a gente está chamando de missão inicial? É a primeira semana da orientação de estudos. Esses 2 primeiros encontros que vão ser feitos com as turmas que já estão atribuídas a partir da semana que vem, né? O que é importante ter nesse momento? É um momento de acolhimento, é um momento em que o professor vai usar para poder conversar com a sua turma sobre suas preferências, suas dificuldades, seus projetos de vida e apresentar o catálogo de missões que está disponível dentro aí da playlist formativa, para que o professor possa se orientar e orientar os seus estudantes nessa escolha. As missões, elas são interdisciplinares, então elas não são, enfim, aprofundamentos em habilidades específicas, elas, na verdade, trazem desenvolvimento de diferentes habilidades e competências. Então, é importante deixar claro que essa missão inicial vai ser usada para esse primeiro momento de escolha da missão. A escolha da missão é do grupo, né? É um momento de criar a coesão do grupo, porque esse projeto ele vai envolver diferentes atividades que vão precisar da mobilização de energia e esforços de diferentes alunos. Eu vou só passar aqui bem rápido sobre esse slide, que é um pouco uma proposta de divisão do tempo destinado à expansão da carga horária. Como nós já dissemos, o tempo de expansão para alunos que vêm do diurno é de 1h45 e para o noturno 1h15 de atividades. Aqui eu tenho um exemplo de como isso pode estar distribuído na semana. Aqui nesse exemplo eu tenho, na segunda-feira, o tempo destinado é o dia de apoio à aprendizagem. E aqui eu posso, por exemplo, indicar que nesse dia o aluno vai fazer atividade só de português, por exemplo. Isso pode estar orientado. No outro dia, fica destinado para que ele realize atividades de missões. No terceiro dia, quarta-feira, ele volta a falar sobre apoio à aprendizagem. Aí pode ser do outro componente que não foi feito na segunda-feira. Na quinta, de novo, atividades referentes à missão que foi escolhida. E, por fim, na sexta-feira, 2 aulas conectadas de orientação de estudos. E isso pode mudar, como eu disse para vocês lá no início. Então, eu posso ter uma aula de orientação de estudos focada na segunda, né? E um outro tempo reservado no mesmo dia para apoio à aprendizagem. Isso pode estar mixado. O que é muito importante, eu queria que ficasse como ponto para levar e para vocês refletirem como professores, como gestores, isso precisa ter uma regularidade. Vocês, mais do que ninguém, como professores que acompanham as turmas, os alunos são como qualquer outro ser humano, seres de hábitos, né, que vivem de hábitos. Então, é bastante importante ter regularidade. Nós percebemos ao longo do período de suspensão de aulas presenciais, com o modelo remoto, de que a promoção de regularidade, de criação de hábitos, ajuda muito os estudantes a manterem uma rotina e um ritmo de estudos, para que eles não criem uma bola de neve e depois terem que recuperar e isso não ser mais tão possível. Então, é muito importante ter essa regularidade. Então, talvez valha testar num primeiro mês o que funciona melhor de distribuição dos diferentes tempos, né?
funciona melhor eu colocar o primeiro tempo de orientação de estudos na segunda e o outro na sexta? Talvez. Mas talvez funcione o contrário, fazer 2 tempos de orientação na sexta, como está o exemplo do slide, né? Então, é importante testar, mas em algum momento determinar como professor ou professora qual é a melhor forma dessa turma se manter coesa na realização dos seus objetivos, fortalecendo sua aprendizagem para conseguirem, cada um desses estudantes, conquistarem seus projetos de vida. Vou passar a palavra para a Dani. Dani, obrigada. Eu vou responder algumas das perguntas que estão aparecendo. Eu acho que tem algumas confusões também. Esse slide que o Dani está mostrando, ele dá um exemplo de como o programa pode ser distribuído ao longo da semana. Mas, pessoal, de novo, são 2 encontros do professor com as turmas na semana. Então, toda essa parte que está ali, segunda-feira, apoio à aprendizagem, terça-feira, missões, isso são os momentos individuais ou em grupo que os estudantes vão fazer, e a parte de orientação de estudos, que está ali na sexta-feira, é o momento em que o professor encontra suas turmas. Nesse exemplo que o Dani está dando, a gente juntou os 2 tempos de 45 minutos num único dia, mas vocês têm a liberdade de montar essa grade como vocês quiserem, tá? A associação foi feita lá com o horário que vocês precisam cumprir o turno e tal, mas vocês têm a liberdade de combinar com as turmas de vocês qual é o melhor momento para esses encontros acontecerem, 2 vezes por semana, quais melhores dias, momentos. A gente sabe que tem vários estudantes do noturno que trabalham. A gente também recebeu muito questionamento sobre quem faz Novotec, quem faz centro de línguas. A gente desenhou um programa adaptativo mesmo, né, para os estudantes fazerem esse tempo individual no momento em que for melhor para eles. Às vezes o aluno usa o chip no celular da mãe. Tudo bem, pode esperar a mãe chegar em casa e cumprir esse tempo no celular na hora que ele consegue e tal. E lógico, agendar esses encontros com o professor no momento em que a turma e o professor possam fazer e encontrar o melhor horário para isso acontecer sem onerar ninguém, né? Acho que isso vale falar. Uma coisa que eu queria deixar claro aqui, que também está aparecendo como dúvida, até para acalmar um pouco os ânimos, em relação, né, muitos professores falaram, teve um professor aqui que falou agora por último, estou vendo o nome, professor... Aqui, professora Rita. A professora Rita falou assim, o horário já foi enviado para a diretoria de ensino para atribuição. Tudo bem, professora. Acho que o importante deixar claro que a Dani está falando o tempo que o estudante vai ter que encontrar com o professor ao mesmo tempo, os grupos, né, as turmas tiverem que encontrar com o professor ao mesmo tempo, são essas 2 aulas por semana, que são síncronas, né, que são ao vivo, que são 2 aulas de 45 minutos. Esse é o tempo de atribuição que o professor vai ter que se encontrar com seus estudantes por semana. E tudo bem ele acontecer num tempo determinado. É importante que, inclusive, ele tenha um dia fixo para acontecer ou 2 dias fixos para acontecer. Isso é muito importante até para não atrapalhar a sua rotina regular de aulas, né? Isso é importante. Em relação aos outros momentos em que o aluno vai resolver atividades do apoio à aprendizagem, em que ele vai resolver atividades das missões, tudo isso é flexível, justamente para se adequar aos diferentes ritmos e diferentes momentos em que os alunos vão ter possibilidade de realizar essas atividades, né? Isso é importante. Isso que a gente está deixando flexível. O que não vai ser flexível eu vou poder fazer essas aulas, uma parte da turma faz no horário, a parte faz... Não, né? Vai ser sempre juntos esses momentos, essa 1h30 feita, tá? Isso é importante deixar claro. Nós entendemos que isso é uma forma nova de organizar as rotinas de estudo e organizar os tempos pedagógicos. O que nós estamos fazendo aqui é criando espaços de aprendizagem mediados por tecnologia e que tem um caráter menos fixo e menos estanque do que as aulas presenciais. É um jeito novo de fazer as coisas. Então, nós também vamos aprender juntos durante este processo. Uma outra dúvida bastante pontual aqui que apareceu se as missões estão disponíveis ou não, porque no caderno do professor está falando que elas estão em elaboração. Sim, o caderno de missões está em elaboração. O que está disponível na playlist formativa, quando vocês virem lá o documento e abrirem o link, vocês vão perceber, é um material de 2 páginas, 2 ou 3 páginas, que aparece o título e o resumo de cada missão.
isso foi já disponibilizado para facilitar a apresentação das missões para os estudantes, antes que o caderno, que deve sair já na semana que vem, todo completo, com cada um dos roteiros, sair aí. Mas já para dar um gostinho do que são cada uma das missões, tem esse resumo, como se fosse um resumo executivo de cada uma das missões, com título e resuminho bem curtinho de um parágrafo do que é cada missão. Oda, só a gente tem agora 4 minutos para finalizar, então eu só queria trazer mais alguns pontos. Assim, acho muito importante dizer que a gente tem canais para tirar dúvidas de vocês. Então, tem o Além da Escola, @educacau.sp.gov.br. Podem mandar por lá. Os dirigentes estão em conversa com a gente desde o começo do ano sobre esse programa, então eles também estão sabendo bastante. Podem bater um papo com eles. Os CIS, os PCNPs... tem muita gente sabendo, é um programa novo, como o Dani falou, a gente sabe também que é um programa flexível, que a gente está construindo junto e vai construindo na aprendizagem com vocês, com as opiniões, com a prática. Acho que isso é uma riqueza do programa também. E acho bacana falar que... esqueci o que eu ia falar. Enquanto você vai lembrando, Dani, muitos professores estão pedindo onde está este material, onde está a playlist. Eu estou mandando aí algumas vezes, que vai aparecendo muitas mensagens, mas eu estou colocando aqui de novo o link. Acabei de mandar o link de novo para vocês acessarem. Se vocês perderem o link aí da playlist formativa, ele está no site da Secretaria de Educação, é uma das últimas notícias. Se você digitar playlist formativa no Google, junto de Seduc SP, é a primeira notícia que vai aparecer para vocês, tá bom? E aí vai ter lá um material certinho para vocês, com todas as informações. Esse material está bem claro, são só 5 páginas. E aí tem todos os materiais linkados lá, tudo organizado justamente com qual é a função e tudo mais. Esse material vai estar disponível para vocês, o PPT que a gente acabou de apresentar, essa live vai ficar gravada, vocês vão poder rever, tá bom? É um tempo curto mesmo, mas justamente vai ter aí o registro para vocês poderem rever os pontos que ficaram não tão claros. Isso, Dan, obrigada. Não, então eu acabei não terminando a minha última fala, mas o que eu queria dizer é só que a gente está com vocês, a gente sabe que é tudo muito novo, e a gente sabe que tem uma coisa muito bacana desse programa, que é justamente fazer essa parte integral, né, de ensino integral de uma forma híbrida, de uma forma mediada pela tecnologia, aproveitando essa riqueza que a gente tem, que é o centro de mídias e todos os canais e as turmas, toda essa estrutura que a gente criou, e que a gente vai aproveitar para entender como funciona expandir a carga horária dos estudantes que mais precisam por esse canal. Um último recadinho que eu queria dizer é que tem muita gente perguntando também, mas e as aulas, as escolas estão reabrindo, aula presencial, como vai ser? O Além da Escola foi desenhado para ser todo remoto, tá? A gente chama de híbrido porque ele complementa o tempo presencial dos estudantes, mas toda a parte do Além da Escola é remoto, via centro de mídias, via plataformas parceiras e tal. Então, só para finalizar a minha parte, aí eu passo para o Dan finalizar também, mandem e-mail, alemdaescola@educacau, todos esses materiais estão disponíveis, repositório, tem FAQ, tem live, a gente vai fazer várias lives na semana que vem também para tirar dúvidas, também para falar sobre monitoramento e avaliação. Vamos trazer especialistas para falar sobre ensino híbrido. Enfim, está começando. Vocês já podem começar os encontros. Eu vi até que a gente recebeu uma mensagem de uma professora dizendo que precisava sair porque ia fazer o primeiro encontro com a turma dela do Além da Escola. Então, contem com a gente está aqui para esclarecer todas as dúvidas. Dan. Perfeito. Aqui tem próximos passos, né? Todas as turmas que já tiverem formadas com professor associado podem dar início aos encontros via centro de mídias para fazer a semana de acolhimento. Na próxima semana a gente vai ter outras lives, a gente vai falar sobre chips remanescentes para gestão. A gente vai construir esse processo juntos. Esse modelo é um modelo novo. Se as dúvidas ainda não foram todas esclarecidas, a gente vai ter tempo para esclarecer isso aos poucos.
acessem a playlist formativa, além de já estar disponível no site da educação, né, no portal da Seduc. Eu mandei aí o link várias vezes pelo chat para vocês acessarem. Isso também vai ser divulgado pelo comunicado da diretoria de ensino e deve sair como circular para as escolas. Aos poucos a gente vai abrindo diálogo, também reforçando que existem canais para vocês tirarem dúvidas específicas, deixando aqui o nosso e-mail além da escola, @educacau.sp.gov.br. A Dani vai mandar aqui no chat para vocês o e-mail para vocês mandarem dúvidas específicas. Aos poucos a gente vai criando diálogos, em breve vocês vão ter as informações sobre as próximas lives para tirar dúvidas, lives também de aspecto mais formativo, com convidados super especiais para a gente continuar conversando e aprofundando esse papo. Muito obrigado por estarem conosco até aqui, e a gente vai juntos nessa nova empreitada. Um abraço e até mais. Obrigada, gente. Boa tarde. Bom dia, professores, dirigentes, supervisores, servidores da educação, professores coordenadores e todos os nossos colegas. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos falando sobre o impacto das novas tecnologias e relações virtuais na saúde mental e educação. É o segundo dia do nosso trabalho, nossa formação começou ontem. Então, quem está acompanhando, chegando hoje, seja muito bem-vindo. O que foi feito ontem, as nossas discussões, os nossos debates, que foram muito importantes, nós estabelecemos e falamos sobre as relações humanas com a tecnologia, intermediadas pela tecnologia, o que impacta no nosso cotidiano. Então seria importante que, se você está chegando hoje, olhe lá no repositório do Centro de Mídias, essa equipe maravilhosa que nos acolhe aqui, ou no site do Conviva. Nós estamos a toda disposição, o material está todo lá, até para que você entenda esse prosseguimento, o que nós vamos prosseguir hoje. Nós temos aqui grandes técnicos. Ontem nós tivemos a divulgação, né, e o lançamento de uma grande obra feita que começou do ano passado, tá? Que é o livro Conversando sobre Saúde Mental e Emocional na Escola, um livro extremamente bem elaborado, com o apoio da Fundação Mafre,
com o pessoal da Unifesp, da Neuroconnect e a turma do Conviva também daqui da Secretaria da Educação. Então, conto com todos vocês, espero que todos aproveitem esse segundo dia de formação, né, e que nós vamos falar, então, sobre o impacto das novas tecnologias e relações virtuais na saúde mental da educação. E aí, tem aqui a doutora Alcione, né? E, doutora Alcione, são muitos os aspectos sobre o qual é importante refletirmos e considerarmos como educadores, inclusive o nosso próprio uso, certo? Certo, Mário. Bom dia a todos, em primeiro lugar. Muito feliz de estar com vocês aqui nesse segundo dia de formação. E esse é um tema muito instigante e que demanda de nós, de um modo geral, que possamos refletir sobre ele e que os educadores, essencialmente, possam pensar de que forma podem integrar na sua prática educacional, na sua vida, mas também como educar estudantes, crianças e adolescentes, né? E é um tema que traz ainda muitas incertezas, muitas dúvidas, e é por isso que a gente está aqui hoje conversando com vocês, né, Mário? Exatamente, né? A gente está aqui conversando e hoje nós vamos ter a participação especial da doutora Maria Eduarda Capaz, né, que vai trabalhar conosco e trazer uma técnica que é fundamental para o desenvolvimento socioemocional e o desenvolvimento das nossas próprias competências emocionais. Então, doutora Maria Eduarda, seja muito bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia a todos. É uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Eu gostaria de pedir para vocês encontrarem uma postura na qual o seu corpo esteja confortável e vocês notem onde vocês estão. Assegurem-se uma coluna ereta, mas sem rigidez. Fechem os olhos e, se desejarem, coloquem as mãos sobre o coração ou outro lugar que acalme. Lembrando que estamos trazendo uma consciência amorosa para o nosso coração e para nós mesmos. Vamos começar com a respiração consciente para tranquilizar a mente e o corpo. Vocês podem fazer isso em apenas 3 respirações. Permitam que a sua respiração esteja tranquila. Inspirem profundamente. Pausem. Expirem devagar e consciente. Agora, pense em um ente querido que você ama incondicionalmente. Visualize-o completamente em sua mente, sorrindo para você, enviando-lhe amor incondicional. Sinta as emoções positivas que podem surgir em você.